Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aí iniciando um novo mês, novo bimestre, tudo novo. Então, que venham novas esperanças e que vocês também tenham novas atitudes, né? Vamos mudar um pouquinho essas atitudes de não fazer as tarefas, porque isso está ficando muito feio, né? Vocês estão tendo notas muito baixas, gente. Vamos melhorar isso, porque vocês são muito inteligentes. Eu acredito que vocês podem sim dar o melhor de vocês. Então vamos mudar, tá? Deixa essa atitude negativa para trás e vamos agora viver uma nova atitude, uma atitude de quem é um vencedor e quem quer realmente construir uma história positiva na vida de vocês. E essa história positiva, ela começa no estudo, na educação, tá bom? Isso é importantíssimo, tá? Vocês que não pegou ainda o caderno de produção de vocês na escola, peguem, já está, né, a capinha do terceiro bimestre, toda organizadinha, né, como sempre, tá? Com aqui o livro, Eu Sou Malara, edição juvenil. Trabalharemos os gêneros diário, íntimo e autobiografia, tá bom? Então, desde a semana passada eu já passei para vocês o projeto Quem Eu, não é isso? Essa semana nós não teremos texto do Quem Eu, porque a gente vai ter atividade no caderno, tá bom? Então, a gente vai retomar o Quem Eu semana que vem, ok? Então, a gente tem aqui, vocês vão ter já colado no caderno de vocês uma página de um diário, que é do diário de Bridget Jones, tá? Então, ela vai, nesse página do diário aqui, é o momento dela quando ela tá se arrumando para ter um encontro lá, amoroso, tá bom? Vocês vão ver o que é que acontece com ela aqui. E aqui, gente, vocês vão ter uma folhinha, tá vendo? Com um clipe, tá? E essa folhinha aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar as perguntas e responder com lápis comum. Então, não é para colar isso aqui no caderno, não, tá? Se fosse para colar, eu já tinha colado. Não é para colar, vocês vão copiar para exercitar um pouquinho também a escrita, que é importante também. A gente nunca mais copiou uma atividade, então vocês vão copiar. São poucas questões, são 8 questões só. Vocês vão copiar e já vão responder e já deixar aqui no caderno bem direitinho, viu? Tentem ir organizando, fazendo essas tarefas em dia, gente. Não deixem atrasar, não. Teve gente que me entregou o caderno com uma tarefa, com 2 tarefas, de tantas tarefas que a gente fez no bimestre passado. Não deixem isso acontecer, não. Porque eu sei que vocês têm potencial para ir mais além, né? Então, depende de vocês agora, tá bom? Então, não vai ter muita tarefa essa semana. A tarefa vai ser pouca. A gente vai fazer umas tarefas online, também na nossa videoconferência. Mas a gente tem essa tarefa de produção e eu vou passar para vocês agora a tarefa de gramática, também é bem curtinha. Bom, gente, então agora nós vamos para o nosso assunto de gramática, que é super simples, o assunto dessa semana, que é período simples e período composto. Então, peguem um caderno de gramática de vocês e vamos lá, coloquem o cabeçalho e coloquem o título da nossa atividade, que é período simples e período composto. Todo mundo sabe, né, gente, o que é uma frase e o que é uma oração. A frase é aquilo que tem aquele conjunto de palavras que começa com a letra maiúscula, termina com ponto e que tem algum sentido. Então, ela é uma frase. Essa frase, ela vai ser uma oração quando ela tem verbo, tá bom? Então, se eu digo, por exemplo, oi, oi, uma exclamação, não tem verbo, é uma frase porque ela tem um sentido, mas não é uma oração porque ela não contém verbo. Mas se eu digo, por exemplo, cheguei, aí já vai ser uma oração porque ela tem uma palavra, mas essa palavra já é um verbo, não é isso? Então, pelo fato dela ter o verbo, ela é uma oração. Quando a gente fala de período, a gente está trabalhando com orações, tá bom? Então, as frases que não contêm verbo, que é o que a gente chama de frases nominais, elas não entram no estudo dos períodos, tá bom? Quando a gente trabalha com período, são orações ou conjuntos de orações. Então, o período vai ser aquele trecho que inicia com a letra maiúscula e termina com ponto, e que naquele trecho ali, naquele período,
existe algum verbo, existe alguma oração, tá bom? Então, isso vai ser o período. Essa frase, né, que contém uma ou mais orações. Tem que ter oração para ser chamada de período, tá bom? Então, não é só ter o ponto para dizer que aquilo ali é um período. Você tem que analisar se ali tem verbos, né, para saber se tem orações e identificar se aquilo ali se trata de um período. Entenderam? Olha que coisa simples, tá bom? Vamos analisar no texto? A gente tem aqui um trecho do Diário de Lena, que nós vamos fazer atividade sobre o Diário de Lena ainda na semana que vem. Então, ela diz assim, 23 de maio. Caramba, ninguém me acordou. Abri os olhos às 10 horas. Outra vez não fiz minha ginástica matinal. Ouvi a Juventude de Amundsen, um programa para crianças. Que força de vontade. Tudo que ele quis conseguiu. Se eu fosse um menino, bem que imitaria Holt. Mas eu nunca li que alguma menina tivesse ido dessa maneira ao limite das suas forças. Eu teria medo de me lançar numa aventura assim. Então, aqui é um trechinho do Diário de Lena, que é uma adolescente, foi, né, uma adolescente que ela viveu numa época passada, uma adolescente assim como vocês. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela semana que vem. Então, vamos analisar aqui, né, esse trechinho, que para ver o que é que tem período, onde é que tem período, onde é que não tem, tá bom? A gente tem essa atividade da página 146 que a gente vai fazer agora junto. Tem esses dois trechos, tá? O primeiro trecho é abrir os olhos às 10 horas. E o segundo trecho é, se eu fosse um menino, bem que imitaria Holt. Então, como é que a gente vai analisar essa questão do período? A gente vai contar quantos verbos tem. Então, tá perguntando primeiro quantos verbos há na frase 1 e quantos verbos há na frase 2 e identificar. Você vai dizer quais são os verbos. Então, nessa primeira, abrir os olhos às 10 horas. Procura o verbo, né? Copia a frase e circula o verbo, tá bom? Do mesmo jeito, na segunda, copia e circula o verbo, tá bom? Se tiver mais de um verbo, em qualquer uma das duas, você circula o verbo que tiver. 1 ou 2 ou 3, quantos tiver. Quantas orações há na primeira frase e quantas há na segunda? Então, a gente já sabe que para cada verbo, uma oração. Então, você vai ver se na primeira tem um verbo, né? E se na segunda tem um verbo, se é ao contrário, se tem mais de um verbo, você vai ver quantos verbos tem cada um. Você conta, porque para cada verbo é uma oração. Se eu tiver 2 verbos, 2 orações. Se eu tiver 3 verbos, 3 orações. E assim por diante, tá bom? Quando vocês contarem, vocês vão perceber que a gente vai ter períodos que vão ter uma oração, períodos que vão ter mais de uma oração. E aí chega a nossa classificação, que é período simples e período composto. Olha que básico, né? Quando aquele período tem uma oração, ele é um período simples. Quando ele tem 2 ou mais orações, é um período composto, tá? Não tem erro nisso aí, tá? A gente já chega a esse nosso conceito, tá bom? Aí pergunta aqui quantos períodos há no trecho do Diário de Lena produzido acima. Então, vamos lá, vamos para as dicas. Como é que você vai contar? Você vai contar, vai lá os pontos, né? Eu não disse que cada período termina com um ponto. Olha os pontos, mas você vai lá se naquela frase que termina com ponto, se tem verbos ou não, viu? Porque só vai ser período se tiver verbo. Se não tiver verbo, não é período, então você já não conta com ela, tá? Então, você analisa o trechinho, é pequeno, vocês vão contar isso aí tranquilamente, tá bom? Na segunda questão, pede para classificar as frases no item A da atividade 1, período simples ou composto, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Vocês não contaram as orações do trecho 1 e trecho 2? Período simples é o que só tem uma oração, período composto tem 2 ou mais orações. Aí vocês vão dizer, o trecho 1 é simples ou composto, por quê? Porque contém uma ou mais orações. Vocês vão explicar de acordo com esse conceito, para o trecho 1 e para o trecho 2, tá? Depois, na terceira questão, pede para reler o trecho apresentado no início dessa atividade 1, que é esse mesmo trecho que está aqui, tá? De 23 de maio, e responder, qual é a frase nominal presente nele? Então, gente, aí, nesse trechinho, ele não tem só períodos, ele vai ter alguma frase nominal, ou seja,
é uma frase que ela não contém verbo. Então, se ela não contém verbo, ela não é período, ela vai ser uma frase nominal. Então, você vai localizar e vai copiar aqui nessa letra A, da terceira. Na B, pergunta que tipo de período há antes dessa frase nominal. Então, antes dessa frase nominal, você vai ter período simples ou composto, tá? E depois, na letra C, pergunta os que há depois da frase nominal. Então, as frases que há, os períodos que há depois dessa frase nominal, eles são simples ou compostos, tá? E a na D, vocês vão dizer, considerando o emprego dos tipos de período no trecho, o que é possível perceber quanto às ações elencadas por Lena? Então, vocês vão analisar se inicia com período simples ou período composto e vão descrever como são essas ações de Lena, tá? Quando a gente tem um período simples, que também é chamado de oração absoluta, a gente tem umas ações, parece que elas são mais diretas ali, elas acontecem, depois vem outra, depois vem outra. Quando a gente tem um período composto, muitas ações ocorrem ao mesmo tempo, então vocês vão observar isso aí nesse trecho, tá bom? Respondido esse aqui, vocês vão responder sozinhos a da página 147. Respondam, quando terminarem podem mandar foto já para mim, ou então vocês podem esperar o dia que eu pedir lá no grupo, ou digo, o dia que a gente vai corrigir, eu peço, e aí vocês mandam para mim nesse dia. Mas façam logo, não deixem acumular as atividades, porque isso é o que está prejudicando muita gente por aí, tá bom? Então, gente, até a nossa aula online, a gente se encontra, um beijão e tchau!